A fornicação não destrói apenas relacionamentos, como também pode destruir destinos e atrapalhar propósitos de Deus na tua vida. A fornicação tem roubado muitas coisas na tua vida, enquanto você continua cego com essa satisfação. A fornicação parece pequena para muitas pessoas hoje, mas as consequências são muito sérias. Quem pratica a fornicação realmente pode agradar a Deus? Neste vídeo vou te apresentar 5 alertas da Bíblia sobre a fornicação que você precisa muito ouvir. Você precisa também compartilhar esta novidade com quem você sabe que precisa dessa palavra. Então, primeiro, o pecado nos afasta de Deus. Nós estamos sujeitos a pecar todos os dias enquanto estivermos neste mundo e neste corpo. Por isso, todos os dias temos o desafio de lutar contra o pecado, não com a nossa força, mas com a força e o auxílio do Espírito Santo. Segundo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vos, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? As Sagradas Escrituras afirmam claramente que o Espírito Santo de Deus habita em cada cristão. Como podemos nós, então, tomar o corpo no qual habita o Espírito Santo e usá-lo para satisfações carnais? Não somos de nós mesmos. Não temos o direito de usar o nosso corpo como bem entendermos, porque ele pertence a nenhum homem, senão unicamente a Deus. Terceiro, quem fornica colhe as consequências de seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Todo homem não deve se dar ao luxo de brincar com o pecado, com a fornicação, estudá-la ou falar dela. O cristão deve fugir da fornicação. O cristão deve fugir dos impulsos sexuais. Foi isto que José do Egito fez quando foi tentado pela mulher de Potifar. Mas quando você abre mão do pecado na tua vida, você entristece o Espírito Santo de Deus e, além de pecar contra Deus, você peca contra seu próprio corpo, atraindo maldições e consequências terríveis na tua vida. Você lembra do que aconteceu com a vida do rei Davi quando ele se envolveu com a mulher de seu soldado? Pois embora ele tenha adulterado, o que é diferente de fornicar, a Bíblia nos mostra o que Deus é capaz de fazer com seus filhos por causa da imoralidade sexual. Por isso Paulo alertou em 2 de Timóteo 2,22: Fugi também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Quarto, se eu te perguntasse, você tem preservado o seu corpo para teu futuro companheiro ou companheira, qual seria a tua resposta? Ou você vive de experimentar qual sapato serve enquanto aproveita satisfazer seus desejos pecaminosos da carne? 1 Coríntios 7,2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem ao seu próprio marido. Deus criou o sexo para ser uma bênção dentro do casamento e não para abusar dele fora do casamento. Se você ainda não sabe, fornicação significa relação sexual entre duas pessoas não casadas. Quem vive na prática desse pecado se torna escravo dele e desenvolve dentro de si mesmo o forte desejo de satisfazer os apetites sexuais e pode ser viciado. Por isso Paulo fala que essas coisas nem devem ser mencionadas entre os cristãos. Efésios 5,3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Quinto passo, quinto alerta e última: a fornicação é uma obra da carne e quem a pratica não herdará o reino de Deus. Todo cristão é capacitado pelo Espírito Santo a produzir os frutos do Espírito Santo que nos fazem se parecer mais e mais com Cristo. Mas infelizmente, muitos cristãos hoje são mais parecidos com o mundo porque as obras da carne que eles praticam revelam isso. E uma dessas obras é a fornicação. E a Bíblia fala que por meio dessas coisas, a ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência. Colossenses 3:5.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Isso mesmo, a vontade de Deus é a santificação de seus filhos. Santificar significa separar-se de todas as formas de pecado, e isto você precisa fazer todos os dias, até a morte ou até a vinda do Senhor Jesus. Por isso, cada um saiba controlar o seu corpo, evitando dar lugar ao diabo, pois a carne é fraca. A carne não evita desejos quando há estímulos. Evitem ficar sozinhos em lugares isolados ou no quarto e vivam de maneira santa. Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, tudo isto ele colherá. Deus não ignora nenhum pecado, então tenha muito cuidado. Respeite a divindade de Deus, volte para Deus e peça a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado. Mas antes, confesse esses pecados escondidos diante de Deus, os abandone, sem medo, apenas fé. Deus te ama e por isso quer te ajudar, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e justificar de toda a injustiça. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe poderosamente e ricamente a tua vida, e te espero no meu próximo vídeo, caso você se inscrever e ativar o sininho.